Olá, pessoal, todos sejam bem-vindos a essa live da Clasmate, né? Com o título, hoje vamos conversar sobre ganho, flexibilidade e performance na cadeia de suprimentos com workflows personalizados. Para quem não sabe o que é workflow, né? O workflow nada mais é do que um fluxo de trabalho, um processo com etapas, com um objetivo em comum, que no caso aqui é ter uma base de dados, base de itens com qualidade. Né? Então, o foco da Clasmate é proporcionar ao nosso cliente uma base de qualidade, uma base de cadastro que ele possa confiar, que ele possa utilizar, até mesmo IAs, né? Porque a gente sabe que para a gente ter, né, um bom uso de uma inteligência artificial, até a gente vai falar melhor sobre isso posteriormente, a gente precisa ter dados de qualidade. Aqui eu estou com dois convidados para lá de especiais, Luísa e Andrew, né? Já vou deixar você se apresentar, vou me apresentar primeiro, né? Eu sou Samuel Fraga, gerente de contas. Gostaria de contar um pouquinho, antes de a gente começar, da minha história, né? Eu já tenho 6 anos de Clasmate, né? Já passei por as mais diversas áreas aqui dentro, né? Já trabalhei no operacional, como catalogador de dados, codificador de dados, analista de materiais. Posteriormente, também fiz um trabalho aí no time de tecnologia, né, atendendo os nossos clientes, porque um dos nossos grandes focos aqui é garantir a máxima satisfação do nosso cliente. E, por fim, estou atuando aqui no comercial como gerente de contas, né, gerente de contas farmer, no qual eu tenho responsabilidade por alguns clientes, né, de diversas áreas, de diversos segmentos, né, e ajudo a esses clientes encontrarem oportunidades de melhoria no seu processo. E uma das mais grandes possibilidades desses clientes encontrarem essas oportunidades de melhoria é no seu fluxo de trabalho, é nos seus workflows. E o Clasmate, ele permite que isso seja feito de uma maneira muito fácil e de uma maneira muito flexível. Isso a gente vai conversar melhor durante essa nossa live. Luísa, por favor, se apresente, conta um pouquinho da tua experiência, conta quantos anos você já trabalhou aqui na Clasmate, né, os clientes, enfim, fala um pouquinho. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Ana Luísa. Eu trabalho aqui na Clasmate há 10 anos. Iniciei como catalogadora, assim como o Samuel. Aí trabalhei como analista de materiais, trabalhei no time de tradução. Junto com o Samuel, trabalhei no setor de tecnologia também, fazendo o atendimento dos clientes. E ali a gente, posso falar por mim e por ele, a gente ganhou muita experiência dentro da plataforma e também nesse atendimento, né, ao ponto focal ali de cada empresa, né? E posteriormente, então, fui trabalhar como supervisora de produção, que é o que eu trabalho até hoje, né? Faz 5 anos que eu estou trabalhando, nesse cargo. E nesses 5 anos já passei por diversos clientes, né, com problemas parecidos, né, porque todos os clientes que chegam até nós, o problema é parecido, pode ser o cliente grande, pode ser pequeno, pode ser um do ramo alimentício, outro de uma petrolífera, e na maioria dos casos o problema é o mesmo, que é o cadastro de materiais. Eu acho que... Então, pode falar. Desculpa, não, desculpa, te cortei, pode continuar. Então, aqui a gente possui essa experiência, a gente é especialista, né, nesse cadastro de materiais, porque nós já vivenciamos muitas coisas aqui dentro. Então, claro que a gente vai falar isso mais para frente. Vou deixar então o André se apresentar e aí, ao longo da conversa, a gente vai trazendo esses assuntos. Ah, perfeito, Perfeito. muito obrigado, Luísa. Andrew, Obrigado, Luísa. Então, me chamo Andrew, eu trabalho aqui na Clasmate já fazem aí 4 anos, né? Durante esse período, eu atuei como analista de material, na catalogação, e nesses últimos 4 anos tenho atuado como gestor de projetos, né? Líder de equipe aqui da Clasmate. E é uma experiência bem gratificante. A gente acaba se aproximando dos clientes e vai tendo essa conexão e conhecendo um pouco da cultura de cadastro também dessas empresas. Então a gente consegue se adaptar, implantar muito bem o Clasmate, compreender como que funciona o processo de cadastro do cliente e adaptar, né? A gente faz esse processo e é bem legal.
Perfeito. Muito obrigado pela colaboração, pessoal. O Andrew e a Luísa vão voltar a falar, né? Inclusive, até deixo liberado para vocês, se em qualquer momento vocês quiserem me interromper durante a apresentação, por favor, né? Podem contribuir, né? Eu gostaria de ratificar um ponto que a Luísa comentou, né? Que independente do cliente, se é grande, se é pequeno, se é do setor alimentício, petrolífero, todos têm o mesmo problema. Problema de cadastro, o problema de uma falta de processo, uma falta de workflow, né? Entretanto, apesar de todos terem o mesmo problema, a solução ela é diferente e é personalizada para cada cliente. E é isso que eu vou apresentar hoje para vocês, né? Para quem chegou de paraquedas, antes gostaria de falar um pouquinho sobre a Clasmate. Clasmate é uma empresa de gestão de dados mestres, né, que nós atuamos, como nós já falamos, né, no cadastro, na base de cadastro do nosso cliente. Nós já temos 24 anos de experiência nesse mercado, estamos aí no mercado desde 1999, né, proporcionando soluções completas, entretanto personalizadas, né, buscando sempre qualidade através aí de padrões mundiais, padrões nacionais, né, que garantem essa nossa qualidade, tanto no cadastro quanto nos nossos processos internos, né? E hoje nós somos líderes na América Latina em gestão de dados mestres, tanto em saneamento quanto governança e Big Data de dados mestres, certo? A gente tem diversos cases, alguns deles nós vamos comentar aqui, falar um pouquinho dessas experiências que nós tivemos durante esses anos aqui na Clasmate, né? De diversos segmentos, né? Como eu já comentei, né? Desde o setor ali de educação, alimentício, até o setor de indústria, setor de exploração de óleo e gás, mineração, né? Esses grandes segmentos que compram e vendem diversos materiais todos os dias e que para isso precisam ter um cadastro de qualidade. Certo, gente? Mas por que a gente deve ter um cadastro de qualidade, né? Talvez vocês que estão aí assistindo já tiveram uma experiência de olhar para a base de vocês e sentir até aquela incomodação, aquela dor. Por quê? Porque os cadastros eles estão pobres, eles estão muitas vezes errados, sem uma padronização de fato, né? Eu tenho lá itens que são similares, entretanto com um formato totalmente diferente, né? Ou até mesmo aquela bagunça, digamos assim, na hora de solicitar um cadastro. Para quem que eu solicito? Eu solicito via Teams, via Workchat, WhatsApp, e-mail. Por onde que eu tenho essa entrada, né? Quem que valida? Quem que garante a qualidade dessas informações que estão sendo imputadas no RP? Né? Então, até trouxe uma curiosidade aqui no slide para vocês, que através de uma gestão de cadastros, né, a sua empresa e todas as empresas do mercado, eles podem atingir aí uma redução de até 45%, né, no lead time de compras, que geralmente é a área mais afetada por uma base de cadastro ruim. Né? Por quê? Porque a área de compras ela vai até o fornecedor com as informações que ela tem no cadastro. E muitas vezes ela não tem uma informação fidedigna, uma informação completa, uma informação rica para ela ter opções. Que muitas vezes, né, o que acontece nas empresas? A gente tem um cadastro pobre com um fornecedor atrelado a ele. Dessa forma, o comprador ele fica limitado. Por quê? Porque ele tem apenas aquele fornecedor, ele não consegue encontrar possibilidades de condições comerciais melhores porque ele não tem informação. E a informação aqui é a chave, tá? Porque a informação, ela é oriunda de diversas áreas da empresa. Não é só de uma pessoa. Não é só uma pessoa que vai ter essas informações. Eu, a Luísa, o Andrew, nós somos especialistas em cadastro. Mas nós não temos todas as informações de fato necessárias para um bom cadastro. A gente precisa de ajuda, de colaboração de outras áreas. Né? Isso eu vou falar um pouquinho melhor em seguida. Tá, gente? Como que hoje é feito nas empresas? Né? E até, se vocês quiserem comentar aqui um pouquinho da experiência de vocês nas empresas de vocês, por favor, sintam-se bem à vontade. Tá? Contar um pouquinho aqui do que eu já ouvi em algumas reuniões, de alguns relatos de alguns clientes. Né? A gente tem um processo totalmente despadronizado.
né? Muitas vezes, quando a gente tem um processo, esse processo ele é despadronizado, né? Os solicitantes eles solicitam por e-mail ou então através de um formulário no Excel. Eu já vi, gente, processos, e isso eu não estou falando de 5 anos atrás, 10 anos atrás. Eu já vi processos em pleno 2024, empresas que ainda têm o processo manual no papel. Um formulário onde o solicitante vai lá, preenche as informações que ele quer, larga lá no almoxarifado, né, larga lá no setor de compras e é feito todo o processo a partir daí. Pô, a gente vive numa era digital. O mercado ele não tem mais espaço para esse tipo de processo. Nós precisamos evoluir, nós precisamos se adequar a ferramentas que de fato atendam ao mercado. Seja uma grande empresa, uma média, uma pequena, a gente tem que atender essa necessidade do mercado. E por que eu falo isso? Né? Porque voltando a um pouquinho das vantagens de ter uma boa base de cadastro, né? Eu já comentei um pouquinho das IAs, né? Inteligências artificiais. Pô, a gente fica embasbacado, né, com a quantidade de inteligências artificiais que tem no mercado, né? O que mais conhecemos é o ChatGPT, talvez algumas outras, mas existem ferramentas movidas à inteligência artificial que fazem diversas coisas. Aqui a Clasmate, nós participamos de diversos eventos, né, de supply, né, de inovação na área de suprimentos, de compras, e nelas nós vemos diversas empresas que oferecem soluções muito bacanas, né, de otimização, de automatização no processo de compras. Mas aonde que tudo isso esbarra? Você pode ter a melhor ferramenta do mundo, o melhor RP do mundo, mas se os seus dados, se os seus cadastros são pobres, são incompletos, não têm a formatação necessária, essas IAs, essas ferramentas não servem de nada, certo? Sim. Então, isso é muito importante a gente ter essa noção, porque o cadastro, ele é o nascimento de tudo que movimenta a empresa. O dado mestre, né, ele é fundamental para que a sua empresa não só tenha um bom processo, mas que ela também cresça, né? Não só o setor de compras, mas a empresa como um todo. Certo? Até a gente vai comentar alguns cases aqui posteriormente e mostrar as possibilidades que a gente pode fazer em um fluxo de cadastro, em um workflow de fato personalizado para essas empresas. Mas voltando aqui, né, de como que a gente faz hoje em dia, né? Então, vocês provavelmente utilizam um e-mail ou então, né, um formulário. E quais são os problemas de a gente utilizar essas formas? Pô, é um processo válido, né? Muitas empresas utilizam ainda, só que esses processos, eles não permitem que a gente tenha uma auditabilidade, por exemplo. Digamos que um colaborador, né, que fazia todo o processo de cadastro, recebia diversos e-mails dia a dia, se desliga da empresa por algum motivo, aquele e-mail ele se perde e todas as informações de cadastro, quem solicitou, quem pediu tal alteração, tudo se perde. Ou então através de um Excel. Imagina o espaço que tem que ter para eu ter um formulário para cada item, ou então cada lote de itens que eu quero criar. Imagina como que eu vou armazenar isso, como que eu vou ter uma organização que de fato eu pergunte, pô, Luísa, olha só, o que foi cadastrado no código 123 lá no ano de 2022? A Luísa vai, meu Deus, vamos pesquisar na pasta. Vamos ver todos os Excels, todos os formulários, vou procurar e-mail, vou procurar mensagem no Teams aqui, ó. Pô, a tal pessoa me mandou lá no dia 24, aí manda um print para a pessoa. Vocês entendem que isso não é uma organização válida, né, para a profissionalização que o mercado pede? Nós precisamos ter uma ferramenta, um processo que seja auditável, um processo que eu tenha rastreabilidade das informações, um processo que eu consiga ir e voltar de uma maneira fluida. Porque a gente sabe que quando a gente tem um cadastro, muitas vezes algumas informações não batem, ou então precisa ser ajustado algo, e a gente precisa ter esse vai e vem.
E todo mundo sabe também que é um saco esse vai e vem de e-mails. Quando vai ver uma tripa de e-mail lá com 30, 40 e-mails sobre um único assunto, né? Quando ainda, de novo, voltando na questão das limitações dessas ferramentas, os últimos e-mails não são apagados devido a questões de espaço. Então, hoje, ter uma ferramenta de cadastro não é mais um adorno, não é um a mais, é uma necessidade. Certo? E vamos falar das áreas fundamentais para um cadastro, né? Como eu falei anteriormente, um cadastro ele não pode ser feito só com a descrição, né? E geralmente o que acontece? A gente sabe que uma das principais funções do cadastro é permitir a compra, certo? Eu preciso que eu tenha um código no RP para que eu possa comprar aquele item que para mim é urgente, né? Eu sou um comprador, por exemplo, né? Ou então eu sou alguém da área de manutenção. Pô, eu preciso do rolamento 6010 da SKF, olhei no RP, não tem, preciso comprar, a máquina está parada. Se eu não consertar ela, minha produção fica parada por dias, eu perco dinheiro. Então é urgente para mim. Eu vou lá no RP, eu vou lá no e-mail e solicito. Só que eu não posso criar um cadastro apenas com rolamento, SKF 6010, exemplo. Um cadastro, ele precisa ter diversas outras informações. Ele precisa ter informações tributárias, informações fiscais, tradução, quando eu tenho que comprar, né, externamente, importar esse material. Falando em importação, eu tenho que ter os atributos, né, do catálogo de produtos. Então, assim, só aqui eu citei três, mas a gente pode colocar MRP, podemos falar de questões mais específicas de suprimento, classe de mercadoria, questões mais de organização de cada empresa. Então, só que eu citei algumas informações. Como que essa pessoa da manutenção, que precisa do rolamento para hoje, vai ter todas essas informações? Ele não vai ter. Ele vai criar um cadastro pobre, um cadastro que vai gerar muita dificuldade lá na frente para o gestor dele que quer ter o controle de estoque, que quer ter o controle de histórico de compras, preço, né? Ou então, assim, falando em preço, isso é uma loucura. Né? Uhum. Até, se vocês quiserem comentar um pouquinho aqui, Luísa e André, por favor, fiquem bem à vontade. Mas o que que acontece geralmente? Os famosos códigos genéricos, né? A gente da área de cadastro aqui, a gente tem pavor desse tipo de código, Sim. né? Pô, usando o exemplo do rolamento. Ah, só rolamento. Compro todos os meus rolamentos, né, lá naquele código. Aí eu vou ter um rolamento de R$ 50 e um rolamento de, sei lá, 15 mil. Sim. Aí eu vou pegar o histórico de compras, vou fazer o preço médio, famoso preço médio. Quanto que vai ser aí? Vamos fazer a conta. 1.510, não, 15.010 vai dar, sei lá, 7.505, né? Então eu tenho um rolamento de R$ 50 que meu preço médio é 7 mil, né? Sim, Quanto. o que. Desculpa. Pode falar. O que é muito comum a gente ver não é tanto esses materiais, né? Assim, já vi, mas assim, é muito comum as empresas fazerem cadastros genéricos para materiais que não são para dentro, né, ali da operação. Então, é uma televisão. Aí a gente tem uma televisão de 29 polegadas, que custa um valor, e a gente tem uma TV de 70 polegadas 4K, que é um valor completamente diferente. E aí eles compram, né, com o mesmo código. Televisão, a gente vê bastante de material de escritório, alimentos também, e isso, além do valor, né, que também é importante, também tem relação com a classificação fiscal. Então, o código genérico realmente, como o Samuel comentou, a gente tem pavor porque a gente entende que precisa ser específico, né? Justamente porque envolve diversas áreas, né? Envolve ali o valor para a área de compras, envolve a área fiscal com a classificação. Então, realmente, não enviem cadastros genéricos. Sim, por Não, favor. perfeito, Luísa. E essa questão, e eu acho que foi muito bem colocado, né? A gente sabe que
há uma grande diferença de importância que a empresa dá para cadastros de indiretos e diretos, né? E os diretos, obviamente, a gente tem mais atenção porque realmente são fundamentais para a operação. E os indiretos, geralmente, nós deixamos um pouco mais de lado. Mas puxando um pouco o lado aqui para o cadastro e a importância do cadastro, mesmo os indiretos, apesar de, num primeiro momento, parecer que eles não têm impacto, né? Porque, pô, eu vou comprar, sei lá, cebola, ou então uma caneta, né? Pô, o valor agregado é baixo. Entretanto, quando eu pego esse valor agregado baixo e eu multiplico por tudo que eu já comprei, a gente começa a ver que esse valor não é tão pequeno assim. E pode, muitas vezes, representar um gargalo na empresa de vocês. Literalmente um ralo de dinheiro, né? Então, sim, a gente tem problemas no direto, mas os indiretos também merecem a sua devida atenção quando a gente fala de cadastro, né? E o objetivo principal, né, além de todos que eu já falei, é evitar que o cadastro seja um ralo de dinheiro, seja, né, o tendão de Aquiles de vocês, seja, né, aquele gargalo da empresa de vocês que às vezes a gente nem nota. Porque pode ser que, como a Luísa comentou, a gente não tenha controle nenhum das televisões. Ah, Samuel, mas as televisões não são importantes para mim no meu cadastro. Mas quantas televisões tem na empresa de vocês? Pode ser que sejam poucas, mas pode ser que sejam muitas. E e a falta de controle nessas televisões estejam impactando grandemente financeiramente, né? E a gente precisa ter atenção a isso. E o cadastro engloba tudo isso, certo? Aqui, né, as áreas fundamentais de cadastro, né, que eu comentei, a gente tem a parte técnica, logística, fiscal, tributário, temos todas essas áreas precisam corroborar para o cadastro, né? Um ponto que eu gostaria de trazer aqui, né, que eu acho que é muito importante para a gente quando a gente fala de cadastro e que muitas vezes a gente não olha para as oportunidades que a gente tem, né? E agora falando de diretos, é o controle que a gente tem na hora do cadastro da utilização daquele material. Muitas vezes, essa informação, se aquele item é um direto ou um indireto, não possui no cadastro e o nosso setor tributário, o nosso setor fiscal, ele tem que correr atrás de várias notas no final do mês para indicar, por exemplo, uma acreditação PiscoFins. Porém, se a gente tem um processo de cadastro e se a gente consegue elencar as informações que direcionam aquele meu material que eu estou cadastrando para uma possível acreditação PiscoFins, logo no início do meu fluxo, eu já consigo identificar isso e o meu ganho no final do mês, no final do ano, vai ser gigante, certo? Então, a gente tem esses pontos aqui que são importantíssimos para o cadastro. Aqui eu trouxe um grande case nosso, né, que é a mineradora Vale. Gostaria até de chamar aqui a Luísa para falar um pouquinho sobre esse case, um pouquinho sobre os fluxos que eles possuem. Por favor, Luísa. Claro, a Vale é um nosso cliente, é um cliente muito antigo, né? Eles quase estão com a gente ao mesmo tempo que a gente está no mercado. E a Vale possui diversos fluxos, né? Justamente porque a gente atua em diversas empresas, né? Então, eles possuem fluxos para cada tipo de operação, né? Dentro dos países, e nós temos também diversas regras dentro desses workflows, né? Claro que regras dentro de workflow é algo que a gente disponibiliza para todos os clientes, né? Mas ali na Vale nós temos muitos. A gente tem diversas unidades, nós temos diversos setores ali dentro que fazem, né, todo o processo, né, de cadastro e de alteração de materiais. Então, um ponto legal que a gente pode trazer aqui é o lead time que eles controlam, né? E o do Clasmate, né? Então, eles têm o lead time interno, que é o deles, e o nosso. Então, quando a gente entra no workflow, o workflow já foi configurado para que a Clasmate ela tenha,
né, o seu SLA, que é o SLA que a gente fornece ali de 8 horas e 16 horas, e também tem o SLA do cliente. Então, eles conseguem acompanhar, eles conseguem verificar em qual etapa que o SLA ele está ultrapassando o tempo, né? Então, a gente tem diversas ferramentas ali dentro para que eles consigam fazer esse controle, né? Outro ponto legal que a gente pode falar também é de regras, né, de etapa. Por exemplo, se um item ele foi indicado como a categoria dele é a categoria A, ele vai passar automaticamente pela próxima etapa. Porque o que que a gente pode fazer dentro do workflow? A gente pode colocar uma regra para que aquela solicitação ela só passe por uma etapa se ela tem a certa informação. Então, se a informação da categoria, por exemplo, a gente tem um setor, por exemplo, o setor de suprimentos, ele só precisa atuar quando a informação for, até o Samuel aqui está compartilhando aqui com a gente, quando a informação, por exemplo, aqui, a gente está em solicitação, né? Quando o solicitante ele informa que o grupo de mercadorias é o B, a solicitação ela pode passar automaticamente pela etapa de liberação, porque entende-se que o time Hum. de liberação, que é o time de suprimentos, não precisa olhar aquele material, né? Mas toda vez que a gente classificar essa informação como o A ou o B, aí passa pela liberação e aí faz essa configuração. Isso auxilia os clientes a poder ter tudo num fluxo só, né, e que cada time, né, possa olhar para que realmente precise olhar. E não a gente ter aquele fluxo engessado, onde todo mundo olha tudo, e às vezes passa por uma etapa onde a pessoa só aperta um botão, porque não é necessário ela fazer aquele processo naquele momento. Não, perfeito, acho que muito bem colocado, Luísa. Inclusive, gostaria de recuperar até uma fala tua aqui para emendar na minha, né? A Luísa comentou que a Vale é um dos grandes clientes nossos, assim, bem antigos, né, que praticamente está com a gente desde o início da atuação da Clasmate no mercado. E eu acho que é importante salientar que hoje a Clasmate é a ferramenta mais robusta no mercado, falando em gestão de dados mestres. Entretanto, isso se iniciou, isso só aconteceu devido a uma característica nossa que é muito importante. Desde o início, lá em 1999, nós nascemos ouvindo os nossos clientes, ouvindo as dificuldades de cada um deles e fomos implementando essas soluções para esses problemas que foram apresentados, problemas às vezes genéricos, problemas às vezes muito específicos, né? E fomos implementando a ferramenta, né? Inclusive, gostaria de contar uma experiência que eu tive com uma empresa de extração de óleo e gás, né? Foi apresentado para a gente um problema. Essa empresa, ela funciona 4/7. Entretanto, a central de cadastro deles estava presente apenas em horários comerciais, das 8 às 6 da tarde, né? Só que, qual que era o gargalo deles? Às vezes de madrugada, às vezes num final de semana, num feriado, era necessário o cadastro de um item. Só que não tinha como. Por quê? Porque quando a gente tem um processo, a gente deve travar esse processo para que não seja criado errado. Então, a única entrada era pelo Clasmate, era pelo setor de cadastro por todo o processo. Para a gente viabilizar essa possibilidade, para que num final de semana um gestor criasse de maneira emergencial um código, o que nós fizemos? Nós criamos um fluxo onde essa criação era liberada com as informações que aquele gestor tinha. Entretanto, aquele código não ficaria errado, entre aspas, despadronizado para sempre. No momento que ele fosse criado dentro do RP do nosso cliente, abriria-se uma solicitação de alteração para correção, aí sim, em um tempo normal, no SLA, dentro das horas comerciais. Dessa forma, garantindo a qualidade na base e sanando aquela emergência, aquela urgência da empresa, né? Então, isso foi exatamente um exemplo que evidencia muito, né, o, como a Clasmate ouve
apresenta soluções e implementa essas soluções, não só para o cliente, mas também para todos os demais clientes que fizer sentido aquela melhoria. Certo? E falando em nessa lógica, eu gostaria de falar um pouquinho voltar a falar sobre os workflows. E um dos pontos que nos últimos anos nós vimos muito como necessidade é que a ferramenta Classmatic possibilidade de tudo ser feito via tela, né? E foi aí que nasceu o Classmatic 6. Né? O Classmatic 6 hoje ele permite, né, que todas as alterações, ajustes, inclusões no fluxo, como a Luísa falou, sejam feitas tudo via tela. Dessa forma, facilitando e flexibilizando muito o nosso trabalho para garantir a satisfação do nosso cliente. Né? Então, aqui tem algumas telas dessa nossa ferramenta de workflow. Né? Como vocês podem ver aqui, eu tenho algumas etapas do workflow, eu tenho o desenho, né? Eu posso até mesmo configurar, né, o envio de notificação. Eu quero que tal ator saiba que a solicitação está em tal etapa, tudo isso via tela. E não só isso, eu também consigo, né, que mandar, né, os campos, tá? Dizer quais campos são obrigatórios, quais campos são opcionais, quais devem aparecer, Para cada tá? tipo de item, né? É importante falar também. Então a gente tem essas possibilidades, né, de configurar tudo isso via tela. Quais abas aparecerão, né? Quais abas aparecerão para tal ator, né? O ator solicitante, ele pode ver a aba acompanhamento como pode ver. Basta uma configuração via tela. Né? Então, o Clasmate ele permite essa flexibilização, né, para que eu possa atender o meu cliente na necessidade dele. Personalizar, independente, né, do segmento da atuação do meu cliente. Certo? Então, aqui, né, um panorama geral do que a Clasmate faz, né? Então, eu até preparei algumas perguntas aqui, né, pro nosso time, que é a Luísa e o Andrew. Então, gente, de toda essa apresentação que eu fiz, né, vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Vocês gostariam de colaborar? Que já estamos se encaminhando para o final da nossa live. Uma live mais curtinha, um pouquinho mais só para a gente falar dessas possibilidades que a ferramenta traz e da importância de termos um workflow, um fluxo de trabalho personalizado. Vocês têm algum ponto a comentar? Acho que o Andrew ele pode contribuir aí. Ele trabalhou com alguns clientes bem específicos, né? Já, já teve algumas experiências Uhum, sim. diferentes. Então, a personalização de fluxo é sempre algo muito importante, né? A gente percebe ali em alguns clientes grandes com quem eu trabalhei, e quando tu tem uma demanda muito alta de usuários utilizando a plataforma, ter os fluxos do workflow muito bem personalizados é o essencial para garantir uma organização para esse mesmo usuário. A gente sabe que quando a gente lida com muitos usuários, se tem a dificuldade do entendimento. Então, tu conseguir dividir esses fluxos e padronizar para que o usuário ele consiga ter um ambiente muito mais intuitivo ali, um sistema onde tem uma aparência, onde ele consiga utilizar sem dificuldades, ele consiga fazer o cadastro, ele consiga fazer uma alteração, ele consiga compreender quais dados são importantes para aquela funcionalidade que ele está solicitando ali dentro do Classmate, é algo que a gente consegue atingir com a personalização do Classmate. Eu acho isso sensacional. Já trabalhei com bastante usuário que teve dificuldade no começo na implantação, mas que depois, quando a gente foi personalizando, foi melhorando o processo, passando treinamento, lapidando o processo do nosso próprio usuário, ele se apaixonou pela ferramenta, porque realmente facilita bastante. Eu acho sensacional essa função. Então, você diria que um ganho do fluxo, não só ganho do fluxo, mas um ganho no processo de cadastro seria dividir os fluxos por tipo de serviço. Exatamente. Eh, já já tive alguns projetos onde a gente teve que fazer a divisão, por exemplo, para atualização de referência comercial. Os exemplos que tu passou ali Uhum. atrás, né, de passar um e-mail, de ter uma planilha,
Eu me pergunto, se dentro desse sistema, como que é feito para se ter a consulta do histórico, né? Eu fazia a Sim. compra de um material antes em uma determinada referência comercial. E esse fabricante, ele me passou que a partir de determinado momento essa referência trocou, ele sofreu uma atualização. Dentro do Clasmate, com a personalização dos fluxos, tu consegue garantir um fluxo onde o próprio usuário ele consegue solicitar a atualização de uma referência comercial. E isso te dá um histórico também. Te garante que tu não vai fazer uma Uhum. compra indevida no futuro, tu consegue ter rastreabilidade, tu consegue ter um controle. Então, acho isso excepcional, né? Uhum. Perfeito. Eu acho que bem indicado, tá, Andrew? Que até o Clasmate, ele possui, além da rastreabilidade, né, ele possui também algumas funcionalidades como referência, part number, obsoleto, né? E aí o mesmo o solicitante pesquisando por part number obsoleto, ele vai chegar naquele código novo com a referência correta, com o part number correto e conseguir comprar da forma correta, né? Além disso, também a gente consegue ter todas as solicitações abertas para aquele código e eu consigo ter o controle, né? Tirar um relatório, pô, quantas vezes esse código sofreu alteração para determinada coisa, né? Então a gente consegue ter esse histórico de uma maneira bem fiel, né? E Até é bem fácil. importante quando a gente e fácil. Eu acho que isso é perfeitamente acrescentado, Luísa, porque a gente sabe que muitos ERPs têm uma rigidez muito grande na hora de obter informações, né? Eu já ouvi casos de bases que foram extraídas que levaram semanas para extrair uma base porque simplesmente o RP ele tinha essa limitação na hora de extrair todos os dados. Agora, eu vou até chutar, eu não lembro exatamente, mas assim, me corrija se eu estiver errado. Um Clasmate para tirar um relatório de toda a base, o quê? 5, 6 cliques? Sim. Talvez, Sim. talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. A gente tem em 5, 6 cliques a gente consegue fazer essa extração de toda a base, né? Então, isso é um ponto muito legal de a gente acrescentar, né? E que é importante, até mesmo falando agora em questão de importação, está muito em alta, né? A gente está acontecendo uma nova obrigatoriedade de declaração de importação, e a gente sabe que a Receita muitas vezes audita, né, esses itens que estão sendo importados. Então, se, por exemplo, um item for alterado o NCM, né? Se a gente tem um fluxo específico para alteração de NCM, eu vou ter esse histórico de uma maneira muito fácil e rápida, né? E eu consigo entender o porquê que aquele NCM foi alterado naquele código específico, né? Mas para a gente não fugir muito do assunto da nossa live, que é fluxo, né? Eu vou estar encerrando. Não sei, Luísa, ainda gostaria de complementar mais algo? Minha parte, tranquilo, Samuel. Muito Não, da minha obrigado. parte também. Eu agradeço demais a presença de vocês que estão nos assistindo. Luísa, Andrew, muito obrigado pela participação. Acho que foi muito rico, muito benéfico, tanto para as pessoas que assistiram, quanto para nós mesmos, que é sempre importante a gente conversar sobre esses assuntos, que às vezes no dia a dia a gente passa por tantas coisas, né, que a gente não consegue parar para conversar sobre os benefícios da nossa própria ferramenta. Isso é Sim. até. hum, legal a gente perceber isso, né? Talvez promover mais algumas conversas aqui, mais algumas lives, para a gente estar tanto instruindo o pessoal, tanto mostrando as possibilidades, quanto falando de cadastro em geral, que é uma realidade de toda a empresa. E é E que algo que a gente precisa de precisa. muito tempo também. Exatamente. Precisa de muito tempo, a gente tem que ter atenção para isso, né? Não é algo que a gente pode ignorar, né? E vocês que estão nos assistindo não podem ignorar. Então, primeiro passo para a gente tomar, né? Para a gente ter uma mudança na base de vocês, ter uma mudança na realidade do processo de cadastro, é um diagnóstico. Porque assim, a gente até brinca aqui internamente, né? Se você me ligar, falar assim, olha só, eu tô perdido. A primeira coisa que eu vou falar é, onde é que tu tá? Tu tá em Porto Alegre? Você está em São Paulo? Está em qual avenida? Porque eu preciso saber a realidade de vocês para poder sugerir para onde vocês devem ir, né? E para isso, vocês precisam diagnosticar a base de vocês. E a Clasmate oferece esse diagnóstico de maneira gratuita. Então, por favor, entrem em contato pelo WhatsApp,
vocês podem escanear o QR Code aqui, vocês vão ser direcionados para lá e solicitem um diagnóstico da base de vocês, né? E além disso, né, posteriormente a esse diagnóstico, vocês também vão receber uma base de itens e padrões personalizados, né, que podem ter, podem atender à realidade de vocês e, né, vamos conversar, né, vamos indicar um gerente de contas para estar conversando com vocês de uma maneira mais aprofundada, entender de fato a realidade de vocês e as possibilidades que a Clasmate pode proporcionar. Eu agradeço a atenção de vocês, né? Um bom dia, uma boa semana para todos vocês. Boa tarde, Obrigado, pessoal. pessoal. Muito Boa obrigada. tarde. Tchau, tchau.